vamos estudar o livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, livro de Alda Maria. Antes peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Matéria, capítulo 6, o Espiritismo alarga o pensamento. Essa matéria consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7. O Espiritismo alarga o pensamento, ele abre novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que se concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Então, o Espiritismo alarga o pensamento e abre novos horizontes. Por sua natureza divina, porque o homem é filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Criador, ele projeta para si a conquista da felicidade, pensando no bem e na felicidade do próximo. É assim que o ser humano, que tem alcançado um elevado nível espiritual, com a consciência desperta para as coisas de Deus e para o seu futuro, ele pensa na conquista da felicidade, basicamente pensando no bem e do proveito de todos os demais outros. Aqui diz, ignorando grande parte do tempo semelhante que caminha ao seu redor. Isso ocorre para aquelas pessoas que não tenham se conscientizado do profundo amor do Criador. Eu e o outro somos um. Amai ao teu próximo como a si mesmo. Assim nos ensinou o Senhor Jesus. Portanto, por sua natureza divina, de homem, filho de Deus, possuidor em sua essência a natureza divina, da vida perfeita de Deus, então ele não ignora o semelhante que caminha ao seu lado. Ele procura ampará-lo, considerá-lo e levá-lo junto, para que ele seja feliz, ajudando-o sempre que possível. Então, aquele que caminha ao lado aguarda a realização dos próprios projetos. Naturalmente, cada pessoa aqui da face da Terra tem a sua missão, o seu dom que precisa ser colocado em prática, notadamente para a felicidade dos demais, de todas as pessoas. A convivência na base da fraternidade e da solidariedade opera a harmonia e equilíbrio entre os seres. Portanto, a pessoa deve viver na mais perfeita ordem e harmonia em todos os locais. A cada momento que se passa na evolução da humanidade, o ser humano deveria cada vez mais tornar-se solidário, fraterno e equilibrado junto a todos os seres. Não ter essa desavença, tanta desarmonia que ocorre nos dias de hoje. Veja que isso ocorre em termos de confronto, desarmonia, atrito, até mesmo entre os países. Na verdade, todos os seres, embora tenham suas características próprias, todos são filhos do mesmo Criador, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, possuidores da essência divina da vida perfeita de Deus. Portanto, todos deveriam se considerar irmãos do mesmo Pai, Deus Criador. Por isso,
a convivência na base da fraternidade e da solidariedade opera a harmonia e o equilíbrio entre os seres. Não é? Quanto mais o ser humano se desenvolve, mais ele conscientiza da sua perfeição de um ser espiritual, mais ele se volta para Deus. Portanto, na nossa caminhada, convivendo junto com as pessoas, devemos procurar sempre reconhecer as boas qualidades dos semelhantes, olhando as suas partes boas e positivas, e procurando da melhor forma possível comentar, observar e verificar as partes positivas das pessoas. Porque tudo que você observa, você pensa, você fala, fica gravado em sua alma e constituindo força de atração de semelhantes. Ou seja, se você tem dentro da sua alma boas qualidades, porque você assim pensa, observa, analisa e fala, então dentro de você estão gravados as coisas boas, proveitosas e úteis. E pela força de atração de semelhantes, você acaba atraindo coisas semelhantes. No entanto, essa situação que deveria ser o andamento regular de todos os seres, muitas das vezes não ocorre. Hoje, a situação mais comum é a análise, observação e reconhecimento das coisas negativas, coisas pecaminosas, coisas que não têm utilidade, as coisas erradas. Então, isso é que se leva em conta e mais se comenta em todos os locais. Devido a essa força de atração de semelhantes, o pensamento se concretiza de acordo e faz manifestar ainda mais situações negativas, não cessando a dor, o sofrimento e a infelicidade das pessoas. Por isso, a maior parte do tempo, e sempre que possível, observar as partes boas, positivas, enaltecendo os pontos favoráveis e iluminados das pessoas, de todas as coisas e fatos. Assim que deveríamos viver e dar andamento à nossa vida. Então, a convivência na base da fraternidade e da solidariedade opera a harmonia e o equilíbrio entre os seres e faz da caridade a atuação feliz dos indivíduos. Jesus nos ensinou essa verdade no seu sublime ensinamento do Evangelho. Fez a todos compreenderem que a caridade é uma atitude, uma situação que todos podem levar adiante, todos podem praticar, todos podem viver na caridade que proporciona felicidade aos semelhantes. Assim, é a atuação feliz de cada pessoa. No que diz respeito à vida que acontece ao redor da Terra, muitos são os aspectos abordados pelos homens, cujos pontos de vista são os mais diversos e retratam, em verdade, as expressões íntimas de cada um quanto aos acontecimentos que regem a vida e quanto à relação com Deus. Então, na conquista da felicidade, se estivermos num ambiente escuro, trevoso, cheio de pensamentos negativos, derrotistas, de fracasso, de queda, o que você tem que fazer? Numa escuridão, você tem que acender a luz. E a luz não precisa fazer nenhuma força para eliminar a escuridão. A luz simplesmente ilumina. Então, em qualquer circunstância que você estiver de derrotismo, pessimismo, depressão, de queda, de fracasso, acenda a luz. Comece a pensar, irradiar pensamentos
voltados à luz, pensamento em Deus, de esperança, de fé. Divulgue ao redor a luz do amor de Deus. E assim, todas as circunstâncias adversas ao redor tendem a serem apagadas pelas forças da luz de Deus, da força da luz do amor. Por isso, no que diz respeito à vida do que acontece ao redor da Terra, muitos são os aspectos abordados pelos homens. Então, em qualquer circunstância negativa, basta acender a luz. Fale palavra das verdades de Deus. Fale da luz do amor de Deus. Propague a bondade, a misericórdia, a compaixão e entendimento. Por isso, convivência na fraternidade e solidariedade renova o pensamento do amor aos seus semelhantes. Eu e o outro somos um. Deus e eu somos um. Assim disse o sublime Mestre Jesus. Portanto, na oração que você faz todos os dias, venha a nós o vosso reino, o reino perfeito, onde impera a bondade, a misericórdia, o perdão, o entendimento. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, que é o amor a todos os semelhantes, assim na terra como no céu. Ou seja, um aspecto onde só existe a bondade. Venha a nós o vosso reino. Nessa oração diária que você faz, pense e reconheça o mundo perfeito de Deus, cheio de harmonia, de compreensão, de bondade, das coisas boas. Portanto, na oração diária, você afirme em sua mente o mundo perfeito onde você vive e que este mundo perfeito possa ser também de grande proveito para todas as pessoas na convivência pacífica e harmoniosa, onde tudo se encontra em perfeita ordem e harmonia. Você sabe qual é a palavra que o homem mais fala na vida? É a palavra eu. Tudo ele se manifesta na palavra eu. Eu fiz, eu sou, eu gosto, eu preciso. Tudo se resume especificamente na palavra eu, para verificar o quanto o ser humano ainda precisaria voltar-se para Deus, para que o outro seja feliz. O ser humano individualmente, por si mesmo, nunca vai ser feliz. A felicidade só ocorre quando ele proporciona a felicidade ao próximo, quando ele pratica um bem ao proveito do semelhante. Essa é a verdadeira situação da felicidade. Uma vez, um jovem príncipe, muito bem situado, ele vivia muito infeliz, triste, não sabia sorrir. Ele vivia enclausurado numa nuvem de negativismo. Aí o rei chamou os sábios do seu reino para fazer o príncipe se tornar feliz. Aqueles que conseguissem iria ganhar uma grande recompensa. Então juntaram-se os sábios do reino e tentaram de todas as formas fazer com que aquele jovem príncipe mostrasse a felicidade, mas não conseguiram. Aí um simples senhor da vila, maltrapilho, disse ao rei que ele conseguiria fazer o príncipe feliz. Todos duvidaram, porque os sábios do reino não conseguiram. E foi dada a oportunidade àquele pobre com o propósito de fazer o príncipe feliz. Ele chegou e disse o seguinte: eu vou te dar uma folha, depois você pegue uma vela e põe a folha na frente e faça o que aparecer na folha. Você vai enxergar o que está na folha. Tudo bem.
Daí, quando o homem se retirou, ele foi num aposento escuro, acendeu uma vela e colocou a folha contra a luz e verificou o que estava escrito ali. Todos os dias faça uma pessoa feliz. Pelo menos faça uma obra de caridade uma vez ao dia e você vai ser muito feliz. E foi assim que aquele príncipe começou a demonstrar a felicidade. Então, para ser feliz, é preciso pensar nas outras pessoas, nos semelhantes. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que o homem vivesse, convivesse em família e nas comunidades. Portanto, sozinho o homem nunca vai ser feliz. A chegada da doutrina espírita, com sua mensagem de cunho esclarecedor, vem elucidar pontos obscuros de outras linhas religiosas, muitos dos quais impostos ao homem como verdades divinas e, portanto, irrefutáveis. Veja que a mensagem da doutrina divina, notadamente dando andamento ao ensinamento sublime do Mestre Jesus, fez com que abrissem a consciência do ser humano para as verdades, e faz com que o ser humano voltasse a raciocinar. Portanto, a doutrina espírita também é denominada como uma doutrina do racionalismo, para raciocinar, onde o ser humano raciocina, ele pensa, ele busca as verdades, ele se esclarece. Vocês se lembram que mais ou menos em 1632, o Galilei, ele afirmou o sistema heliocentrismo do mundo, porque anteriormente era o geocentrismo, onde julgavam que a Terra era o centro do sistema e onde todos os demais outros planetas circulavam em torno da Terra. Depois veio o Galilei, e desenvolveu a teoria entre os cientistas de que o sistema era correto, seria o heliocentrismo, onde o Sol se movimentava e também os demais planetas em torno do Sol. A Igreja confinou o cientista através da Inquisição, fazendo com que ele retratasse a teoria da ciência que ele tinha desenvolvido. E ele ficou recluso um bom tempo, porque ele tinha que retratar a teoria, que posteriormente outros cientistas também vieram a confirmar a mesma teoria. Então, a doutrina espírita faz com que o ser humano não fique estacionado nesse ponto, faz com que ele raciocine, faz com que ele busque as verdades de Deus e, através da doutrina espírita do Allan Kardec, pôde o mundo espiritual estabelecer um contato mais consistente com os homens da face da Terra, seja através do sono, quando a pessoa só dorme, porque o espírito se desloca do corpo e vai para o mundo espiritual. Então, indo ao mundo espiritual, tem possibilidade de se encontrar com os cientistas do mundo espiritual e receber as devidas orientações e instruções sobre as situações que deverão desenvolver aqui na Terra. E também, através da mediunidade, o mundo espiritual, vinculando a um cientista, transmite-lhe ideias, instruções de como desenvolver algum produto, alguma situação, alguma teoria. Mensagens consoladoras, por excelência, sustenta quantos a procuram, pois lhes oferece o entendimento racional das lições do Cristo, sem subterfúgios e atemorizações
que possa fragilizar sua ligação com Deus. Portanto, com a mensagem da doutrina espírita, o homem pôde conscientizar-se mais perfeitamente da sua ligação com Deus e da sua perfeição da vida do espírito imortal e eterno, conscientizando-se que a vida prossegue após a morte e, dentro do futuro, continua desenvolvendo, estudando, trabalhando e vivendo, manifestando ainda mais a capacitação no seu aprimoramento espiritual. Doutrina pautada no amor, nos ensinamentos transmitidos à humanidade pelo Mestre Jesus Cristo, segue uma linha clara e objetiva quanto aos deveres e à responsabilidade daquele que se diz cristão. Então veja que a doutrina do Senhor Jesus é pautada no amor. Por quê? Nos ensinamentos transmitidos à humanidade pelo Mestre Jesus Cristo, doutrina pautada no amor, nos ensinamentos transmitidos à humanidade pelo Mestre Jesus Cristo, segue uma linha clara e objetiva quanto aos deveres e à responsabilidade daquele que se diz cristão. Então, o amor deve ser o elo de ligação entre eu e o outro. O amor deve ser a força da vida que sustenta a convivência pacífica e harmoniosa entre todos os seres. Em todos os momentos, você manifeste o amor na sua palavra, na sua consideração, no seu trabalho, no seu empenho. Faça-o manifestando o amor de Deus. A luz do amor de Deus ilumina todas as trevas e faz com que haja paz e harmonia no universo. O conhecimento dessa doutrina vem por meio do estudo, que deve estar na pauta das obrigações daquele que realmente anseia proceder conforme os ditames da lei maior. Então, o conhecimento da doutrina do Senhor Jesus, praticamente, podemos dizer que é uma matéria difícil. É uma matéria que, embora esteja há 2000 anos na humanidade, ainda é pouco conhecida das pessoas. Não porque as pessoas já não tenham ouvido falar do Evangelho, mas que não procuraram assimilá-la para praticar intensivamente. O mundo espiritual, nas dimensões mais elevadas, ainda a doutrina do Senhor Jesus é estudada com afinco. E muitos afirmam a dificuldade de perfeito entendimento. E, no mundo espiritual, nas dimensões mais elevadas, procuram os seus mensageiros transmitir a maneira de como estudar melhor e praticar para as esferas mais inferiores. Portanto, compreendendo ser filho de Deus, vive com a mente alegre, harmoniosa e feliz, e procurando fazer o bem e a bondade aos semelhantes. Não fica doente, não passa pelas dificuldades, não sofre com as dores e os problemas, porque considerando que o homem é filho de Deus, dotado de qualidades divinas e manifesta essa perfeição no seu dia a dia, ou procurando manifestar da melhor forma possível, o ser humano consegue atrair para si as boas coisas desejáveis, nem mesmo sem pedir. Deus sabe do que você precisa, mesmo antes de você pedir. Portanto, quando você vive com Deus no coração, manifestando a bondade, a misericórdia,
a renúncia, a humildade, a compreensão, todas as coisas boas tendem a se manifestar naturalmente em sua vida, porque as coisas harmoniosas atraem coisas igualmente harmoniosas e felizes. Conhecimento que não se obtém em folhetins e obras de pouco valor moral, mas nos livros compilados pelo cientista leonês, que, obedecendo aos desígnios superiores, doou ano de sua existência para que esta obra fosse concluída. Naturalmente, estamos falando do Allan Kardec. A doutrina espírita descreve os princípios básicos da ciência espiritual, o mundo sutil e suas leis organizadoras, a partir de experimentos e laboriosos testes que contaram com a dedicação de mentes incansáveis, ávidas de constatarem a verdade. Então, a doutrina espírita procura transmitir a verdade de Deus, porque é a continuação na complementação dos ensinamentos do Senhor Jesus. Disse-nos o Senhor Jesus na época da pregação do seu Evangelho: eu vos enviarei o Espírito da Verdade, para que ele dê complementação aos atuais estudos do Evangelho, e para que todos pudessem melhor compreender as profundas verdades de Deus. Sobre a jurisdição do excelso juiz, Senhor Cristo Jesus, muitos relatos que abordam o processo de inter-relação entre os dois planos da vida são acessados pelos operosos trabalhadores da luz, contribuindo com a eficácia para o aprimoramento intelectual, mental e moral do espírito. Portanto, no decorrer da doutrina do espírito, houve uma melhoria na inter-relação entre os dois mundos, dos encarnados e desencarnados, onde os trabalhadores da luz passaram a contribuir mais eficientemente para o aprimoramento intelectual, moral e mental de todos. Então veja que, na medida em que a humanidade melhor compreender os processos de relacionamento com o mundo espiritual, é possível que o intercâmbio dos conhecimentos passem a se desenvolver de uma forma mais satisfatória. É a mesma coisa quando um estudante aqui do Brasil quer se aprimorar em determinada matéria numa escola mais desenvolvida no exterior. E, procurando essa escola no exterior, aprimora os conhecimentos, melhora o seu gabarito, amplia a capacidade e pode retornar no nível mais desenvolvido e contribuir melhor para a localidade onde estiver. Por isso, o mundo espiritual, notadamente em algumas esferas muito mais desenvolvido do que a Terra, tem condições de transmitir muitas verdades científicas, filosóficas, intelectuais, morais e em todos os demais sentidos. A extensão e a profundidade da mensagem divina ainda não podem ser aquilatadas pelo homem, seja encarnado, seja desencarnado. Então veja que ainda muitas das verdades que o homem não conseguiu desvendar encontram-se disponíveis no mundo espiritual. E diz aqui que não pode ser ainda assimiladas corretamente pelo homem, em razão das limitações impostas por sua atual condição evolutiva. Não adianta tentar passar uma matéria universitária acadêmica para um menino que mal sabe ler e escrever, não é? Portanto, é a mesma coisa. O mundo espiritual bastante desenvolvido
não tem assim condições de passar os ensinamentos das verdades mais profundas para os seres, mesmo do encarnado ou desencarnado, devido à condição evolutiva. Mas o ser humano, à medida que ele vai aprimorando a sua consciência desperta para Deus, ele vai se tornando capaz de assimilar as verdades de Deus provenientes do mundo espiritual. Veja que muitas das coisas científicas, tecnológicas, intelectuais não são transmitidas para os seres humanos por causa do nível da evolução espiritual. Um desenvolvimento científico de alguma matéria mais avançada, notadamente, logo seria empregada na confecção de materiais bélicos para destruição em massa. Veja que a circunstância do coronavírus, a partir do começo, praticamente começo do ano de 2020, foi devido à possibilidade de ter ocorrido uma grande guerra logo no começo do ano, envolvendo as potências mundiais. Então, o mundo espiritual providenciou o coronavírus, desviando o foco para ajudar o ser humano aqui na Terra. Com o Espiritismo, luzes se acendem no plano infinito da criatura, fortalecendo sua estrutura emocional e auxiliando a se harmonizar com as sublimes vibrações dos sentimentos que organizam e sustentam a vida superior. Então, com o Espiritismo, houve melhor entendimento a respeito da vida futura, não é? À medida que o ser humano vai se conscientizando a vida futura, ou seja, tudo que se faz agora tende a se manifestar futuramente, toda a maldade, todos os ímpetos e criminalidades, de pecado, de quedas morais, notadamente o próprio ser precisa corrigir em suas vidas futuras, através das mesmas circunstâncias que eventualmente tenha ocasionado ao semelhante. Então ele passa praticamente na renovação, reconstituindo os atos errôneos pecaminosos para as coisas boas, proveitosas. Então, uma maldade praticada, ele terá que ressarcir, ele vai ter que renovar e, eventualmente, passando pelas mesmas circunstâncias. Então, o Espiritismo acendeu a luz ao plano infinito da criatura, fortalecendo sua estrutura emocional e auxiliando a se harmonizar com as sublimes vibrações dos sentimentos que organizam e sustentam a vida superior. Veja que, com a doutrina dos espíritos, o ser humano acaba conscientizando melhor a sua própria qualidade divina, de que é melhor hoje aperfeiçoar-se da melhor forma possível, entendendo o sublime ensinamento do Senhor Jesus, para que no futuro ele possa usufruir das boas coisas realizadas no momento, conforme disse-nos o Senhor Jesus, a cada um segundo suas obras. Quero agradecer imensamente sua atenção. Muito obrigado, Deus abençoe sempre. Neste momento, vamos fazer as orações e peço a você que acompanhe mentalmente. Deus, meu Pai, Criador de todo o universo, que fazei existir a todos os seres existentes, que dais existência à minha vida. Rogo vossa luz, fazei fluir o vosso infinito amor e sabedoria. Orientai-me para que a minha vida seja proveitosa e útil, que eu tenha sempre muita saúde, harmonia e paz. Que meu trabalho e minha capacidade seja proveitoso e útil para todas as pessoas.
que eu consiga realizar a vossa paz em todos os locais onde estiver. Muito obrigado, assim seja, graças a Deus. As publicações e os livros dos Mensageiros de Luz, bem como o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Obrigado pela atenção.